Bom dia, sexto ano. Bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Andréia e vou mediar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Déia. Bom dia, alunos e professores. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar de uma forma diferente. Ontem, por conta das mudanças, enfim, nós não conseguimos completar todo o nosso PPT e toda a nossa sequência de atividades. Então, hoje a gente vai retomar de onde paramos e aí depois nós damos prosseguimento à aula de hoje, lemos a habilidade, tudo certinho, ok? Então, bora lá. Pode colocar o texto daí, aí na tela. Leitura do texto. Esse foi o texto que nós começamos a ler ontem, mas não conseguimos realizar a análise interpretativa dele. Então, vamos começar com ele. Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era quase impossível a qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto. No local combinado, parou e fez o sinal que tinham já estipulado à guisa de senha. Parou debaixo do poste, acendeu um cigarro e soltou a fumaça em 3 baforadas compassadas. Imediatamente, um sujeito mal encarado, que se encontrava no café em frente, ajeitou a gravata e cuspiu de banda. Era aquele. Atravessou cautelosamente a rua, entrou no café e pediu um guaraná. O outro sorriu e se aproximou. Siga-me. Foi a ordem dada com a voz cava. Deu apenas um gole no guaraná e saiu. O outro entrou num beco úmido e mal iluminado. E ele, a uma distância de uns 10 a 12 passos, entrou também. Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era sepulcral. Mas o homem que ia à frente olhou em volta, certificou-se de que não havia ninguém de tocaia e bateu numa janela. Logo, uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se discretamente. Entraram os dois e deram numa sala pequena e esfumaçada, onde, no centro, via-se uma mesa cheia de pequenos pacotes. Por trás dela, um sujeito de barba crescida, roupas humildes e ar de agricultor pareciam ter medo do que iam fazer. Não hesitou, porém, quando o homem que entrara na frente apontou para o que entrara em seguida e disse, é este, o que estava por trás da mesa pegou um dos pacotes e entregou ao que falara. Este passou o pacote para o outro e perguntou se trouxera o dinheiro. Aí nós temos o conto de mistério que nós lemos ontem, certo? Agora, o chat está aberto? Não. Pode abrir o chat. A gente vai para a análise textual aí. Provavelmente, talvez vocês já tenham feito ou não, mas a gente vai fazer uma análise bem rapidinha mesmo, com o chat aberto. Acho que é melhor, né, Déia? Uhum. E aí a gente vai acompanhando as respostas de vocês aqui. Então, vamos lá. Este texto que acabamos de ler pode ser considerado um trecho de um conto de mistério e assombração. Por quê? Então, eu falei já que era um conto de mistério, até tinha na biografia ali, mas por que ele pode ser considerado levando em conta tudo o que a gente discutiu ontem, tá? Tendo visto os elementos e as características que estudamos. Por que vocês acham? Vou dar um minutinho, porque enquanto sobe o bom dia, aí depois sobe as respostas, porque demora um pouquinho o chat do sexto ano. Já voltamos. Tá, as respostas. Só vou esclarecer uma dúvida que eu estou vendo que está se repetindo aqui. As aulas não mudaram, tá, pessoal? É por conta do movimento Inova, que a gente falou muito semana passada, que será nos dias 22 e 23, que é quinta e sexta-feira desta semana.
aí nós tivemos uma mudança no cronograma, porque como estamos tratando das aulas de recuperação e português e matemática, vocês sabem que acaba tendo uma carga um pouco maior, né? Então, aí teve um remanejamento, mas é só essa semana. Então, a aula foi ontem, hoje e também será amanhã. Mas na próxima semana volta tudo lá, o cronograma certinho. Mas qualquer coisa, dá uma olhadinha lá no site do CMSP, que aí tem o cronograma lá também para não se perder, porque a gente também está de olho nisso, certo? Uhum. E aí, Andréia? O que eles lá. colocaram? A Pro Roserley colocou, por causa de seus elementos. A Pro Rosaura colocou, é um conto de mistério porque há suspense. Pro Patrícia, tem personagem sombrio, lugar inusitado. A Pro Maria colocou os elementos, né? A descrição do local, suspense. A Pro Kelly também falou, há ênfase na descrição da roupa e gestos da personagem. Sim, e aí a gente vai para a questão do conto, né? Por conta dos próprios elementos que a gente citou ontem. Então, colocando a resposta na tela aí, o trecho que lemos foi extraído aí do Conto de Mistério, né, de Stanislau Ponte Preta. Ele apresenta muitos elementos de um conto de mistério, como veremos na atividade a seguir, e falamos um pouquinho ontem, só que agora a gente vai aprofundar esses elementos. Então, aí, ó, você vê semelhança entre este conto e o outro da Maria Angula que lemos nas aulas anteriores? Todo mundo aí estava ligadinho? Nas aulas anteriores nós lemos lá o conto da Maria Angula, né? Que era a pessoa que passou a vida inteira fazendo... Vida inteira não, até os 16 anos. Vida inteira, ó. Adolescência. Passou até os 16 anos fofocando, fazendo intriga. E aí, quando ela casou, o que aconteceu? Ela não sabia cozinhar. E aí, ela ia pedir lá para a vizinha dela ensinar. Só que aí o conto termina de um jeito assim, tem um suspense no final, né? Então, você vê alguma semelhança entre esses contos? É a 2, tá bom? Coloca para mim o número da questão, porque fica mais fácil da gente identificar a resposta. Pode deixar o chat aberto que os professores vão respondendo. E aí, a 3, quem são os personagens deste trecho do conto? Então, a 2 e a 3. Novamente, como demora para subir o chat, eu vou dar um minutinho para responderem a 2 e a 3, tá bom? E aí, Andréia? Vamos lá. A 2, se eles viram alguma semelhança, quais, né? Semelhanças. Vou colocar a resposta da Pro Aparecida, tá? Ambos os textos deixam dúvidas, questionamentos sobre o que aconteceu. Há um mistério. É a resposta que está lá no caderno. Que é a resposta do caderno. Uhum. Eles ainda estão meio confusos com a questão do chat, depois você fala. Eu vou falar, tá, gente? Quando a gente terminar de retomar essa aula, que na verdade foi a continuação de ontem, o tempo de trocar o nosso PPT, eu vou explicar para vocês essa questão aí do chat. Então, foca aqui rapidinho para a gente conseguir continuar. E aí, vocês merecem, sim, uma explicação. Então, fiquem tranquilos que faremos, tá? Ó, acho que é Rosa Maria. Sequência de fatos inexplicáveis que vão se desenrolando aos olhos do leitor. Maria Regina colocou a questão do suspense, que há no fim dos dois, né? Exatamente. Pro Regina colocou a resposta da aluna Maiane. Deixa um certo suspense. É exatamente isso que tem que fazer, pro Regina. Coletar as respostas dos alunos e colocar aqui, tá? E a 3, Déia, os personagens. Vamos lá. Pro Maria José. Homem de paletó, o sujeito mal encarado e o sujeito de barba crescida.
Muito Pro Aparecida também, homem de paletó, sujeito mal encarado do café. Muito bem. Então, aí a resposta, até que foi a Pro Maria que deu primeiro, não me lembro, né? Que é uma, coloquei até uma possibilidade de resposta, gente, porque a Pro resposta Aparecida. aqui está na apostila. Uhum. Só que, assim, lembra que eu falei que o conto de mistério, ele realmente gera um certo suspense, uma certa curiosidade, ela aguça, né, a curiosidade. Então, lá no final da Maria Angulo, o que acontecia? Ela falava para ir pegar os restos lá do cadáver no cemitério. E esse daqui é a questão lá. Ele entrega o dinheiro, pega o pacote. Mas o que tinha nesse pacote? Do que se tratava esse conto? Porque é um trecho só. Então, gera, sim, um certo suspense, né? Ok. E a 3, as personagens, pode colocar na tela. O homem de paletó e o chapéu, né? E o sujeito mal encarado do café. E o sujeito de barba crescida, aí com roupas humildes e ar de agricultor, certo? A próxima... Qual é o lugar em que a história acontece, aí, o espaço em que acontece? A gente está falando dos elementos da narrativa, obviamente, né? A gente só fez uma separação e colocou em forma de pergunta, mas com os nossos alunos é dessa forma que faríamos. Então, eles vão analisando aí o texto. E os alunos estão ligadinhos nas aulas também. Ontem eles falaram comigo, então vão aí acompanhando a aula, tá bom? Porque está rolando. E a 5, agora vamos investigar? Observe se no texto lido você consegue encontrar pistas para desvendar o mistério. O que há nos pacotes? Eu confesso que quando eu fiz esse texto, eu voltei várias vezes para ler. Falei, gente, será que sou eu que sou meio ruim de pista para saber o que tem nesse pacote? Mas vamos lá, né? Porque esse é o objetivo do conto de mistério. Levantar a hipótese, aguçar a curiosidade, lá ter aquele certo suspense. Já tem a 4? Não. Alguém já colocou a 4? Então, vou dar um minutinho, tá? Ah, alguém colocou aqui, ó, Pro Maria José. Beco úmido e mal iluminado. Tá, agora tá aparecendo. Pro Maria, na rua. Ah, a aluna Nicole, ó, Pro Regina de novo. Beco úmido e mal iluminado. Muito bem. E a 5? A 5 eu vou dar um minutinho, tá bom? Porque eu quero saber o que vocês imaginam aí. Alunos e professores, o que vocês imaginam que tem aí nesse pacote? André, o que você imagina que tem nesse pacote? Fica pensando aí. Vou Um pensar. minutinho. Ideia. O que eles colocaram que Não. tem aí? Eu quero saber o que o professor acha que tem. Olha, tem muita gente falando que tem feijão. Eu, nessa época, acharia que tem arroz, na verdade. Algo valioso, a Pro Sirlene. A Promara falou que deve ser tempero. Tempero. Tempero é boa. A Pro Catarina falou algo constrangedor. Algo constrangedor. A Pro Maria colocou já imaginei coisas ilícitas. Eu fiquei pensando também, o que será que você acha que tem, Andréia, nesse pacote aí? Eles entram num beco escuro, num local assim, né, não muito agradável pelo que se descreve ali, e aí fala, é esse. Tem poucas falas até, né? Esse é o pacote, pega, não tem muita coisa. Eu acho que vai ser uma coisa bem boba. Bem eu boba, também, porque ultimamente... Só segurou o leitor. Só para dar o suspense mesmo, e aí no final eu também acho. Então, na 4 aí é um beco mal iluminado, realmente. E na 5 era uma resposta, pessoal, só para instigar realmente aí para a gente ver o que imaginávamos. Agora, enquanto troca o PPT,
Pode trocar já, Marcos, para a aula de hoje. Eu vou falar um pouquinho da mudança do chat, tá bom? Então, é o seguinte, tivemos sim uma mudança, isso já vem sido, parece que estudado há alguns meses, não sei como é que funcionou a questão da orientação para vocês, tá bom? Só que agora, vocês vão ter que migrar, parece que atualizar o aplicativo de vocês, o CMSP, e vai ter um chat por turma. Então, vocês vão ter o chat para entrar em contato com os alunos de vocês. Agora, os alunos de vocês têm contato direto com vocês. E esse chat grande, ele fica para interação e é restrito, tá, aos professores e os profissionais da educação. É como se fosse um canal de interação entre a escola e o professor do estúdio, que somos nós. Então, vocês que vão coletar as respostas dos alunos, vocês que vão dar as instruções depois da aula, aquela proposta de atividade que a gente acaba passando, vocês que vão acabar orientando melhor. Então, é para ter mais vínculo, mais contato direto aí com o aluno de vocês, entendeu? Então, assim, eu não sei como que funciona isso na prática, gente. Isso também é novidade para mim, para André e para todos nós. Então, pode ser um pouco mais difícil, né, pegar a aula, só que o aluno também está assistindo a aula. Então, o aluno também vai assistir a aula, ele vai acabar aí respondendo. Você vai ter que ir lá no chat e, de repente, nem colocar a resposta de um ou de outro, mas filtrar, de certa forma, o que eles estão colocando e colocar a resposta deles ali. Sei lá, a maioria respondeu isso, então vocês tentam colocar. Ou se teve alguma dúvida ou alguma questão assim. Então, o chat agora vai funcionar dessa forma. Alguns ontem levantaram hipóteses, porque os alunos não estavam sabendo por conta da mudança da programação. Não. Na verdade, a partir de agora, essa é a ideia do chat. Tá bom? Tem alguma pergunta aí, ideia? Não, nós estamos falando que é para... Dani, fala para o pessoal do Marcão que fica difícil ser por turma. Eles tinham dito que seria por escola. Então, eu acho que vocês... Não sei se vocês têm um contato direto também. Pode mandar para cá, mas é o Marcão mesmo. Ele até colocou um canal, ele tem um canal no YouTube que ele deu uma orientação sobre isso. Quem quiser dar uma olhadinha lá também fica à vontade. Mas se vocês quiserem escrever aqui, também acho que o chat talvez esteja sendo monitorado de alguma forma. E é uma novidade. Então, assim, como toda novidade, causa um estranhamento. Tanto para vocês quanto para a gente, porque a gente também, né, se sente assim, cadê os alunos? Mas não sei se é definitivo, se é um teste, como é que vai rolar, gente? Mas está funcionando assim dessa forma. Então, eu resolvi falar. Primeiro eu perguntei se a gente poderia falar sobre isso, e sim, né, porque vocês recebem essa orientação da escola. A escola que está sabendo isso. Então, é a escola que informa, que dá a orientação e a formação da melhor forma que ela achar. Mas como a gente percebeu que tem muitas dúvidas, e muita gente falando, cadê os alunos, agora vai ficar o professor e tal, eu acho que cabe a nós também tentar explicar, porque para a gente também é uma situação diferente. Então, teremos provavelmente até que adequar aí alguma coisa da aula, mas pensa assim, o seu aluno está assistindo essa aula, seja lá pela televisão, seja lá pelo aplicativo. Hoje está rolando na TV, certo, Marcos? Está ao vivo? Não, só o app. Hoje está só pelo app. Só que ele está assistindo a aula. Então, assim, ele vai entrar em contato com você de alguma forma. Atualiza aí o aplicativo e vê como é que funciona. E aí a gente vai tentando ajustar. Manda aí para a Secretaria da Educação, se tiver alguma dúvida, se não deu certo, se deu certo. Eu acho que é um momento de adequação. Correto? Quer acrescentar alguma coisa, Andréia? Não. Então, é isso, gente. Certo? Mais alguma questão? Do horário, né? Do cronograma. Vocês estão falando do cronograma. Eu vi pelo cronograma, amanhã a aula, se eu não me engano, é 7h30. Anos finais, sexto ano aqui, ó. Tá? Acabei de abrir, tá? Eu tô com o computador aqui aberto. Sexto ano, 7h30, língua portuguesa. Certo? TV Educação. Essa aqui vai para a TV. Então, a nossa aula de amanhã é esse horário. Como eu falei, teve uma alteração por conta do Inova aí que vocês têm que participar, não pode perder vocês, os alunos, nós, né? Quinta e sexta-feira. Então, por conta dessa programação, tivemos aí uma mudança no nosso cronograma, mas é excepcional, certo? Bom, então agora sim, bora lá para a nossa aula de hoje. Déia, você consegue ler para mim? Vamos lá. Tá o título da aula aqui? Aqui, o título da aula. Exercitando as aprendizagens. E agora o tema da aula, pode passar para o próximo. Análise e interpretação textual. Texto não verbal e texto verbal. Habilidade de criar narrativas ficcionais, contos, narrativas de enigma, crônicas, entre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como enredo,
personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de se inserir os discursos direto e indireto. Muito obrigada. Objetivos aí da nossa aula: ampliar conhecimento quanto à estrutura e à organização do gênero textual, narrativas de mistério e assombração, e analisar e interpretar textos verbais e não verbais. Aí, na aula passada, eu já tinha feito essa questão aqui, né? A gente questionou sobre se você prefere ler livros que venham ilustrados com imagens ou não. Eu acho que a gente depois pega o hábito, então a gente nem percebe tanto a questão da imagem. Quando a gente é criança, a questão da imagem é bastante importante. Eu lia muitos livros, inclusive eles eram bem grandes quando eu era criança, e tinham muitas imagens para ilustrar, e a gente se apegava a isso, né? Depois que você vai se tornando um leitor aí mais assíduo e tal, a questão da imagem é secundária, porque você imagina. Mas quando tem alguma imagem para te ajudar a elucidar o que você tá lendo, ajuda, né? Então, tem alguma resposta aí nova, Déia? Não. Não? Tá fechado. Tá fechado? Ah, não tem problema. Então, vamos aqui para a atividade. Pode deixar o chat aberto, Marcão, porque está demorando para subir as respostas. Analise a imagem abaixo. O que você vê? Descreva. Em sua opinião, o que ela retrata. Eu achei bem interessante, porque quando eu coloquei essa imagem, eu não imaginei que ia ter tanta repercussão ontem. Né, do que a gente falou. É verdade. Mas o aluno, ele ia para mim escrever uma coisa totalmente diferente de vocês. Quem acompanha aí o chat sabe o que eles iam colocar. Mas e vocês? Aí, o que vocês veem? E, na sua opinião, o que ela pode retratar? Certo? Então, coloca aí para mim no chat. Vou dar um minutinho. E aí, o que eles veem e o que para eles retrata aí, relembra? Tá. A Pro Thaís colocou que retrata mistério. A Pro Ivone lembra o conto O Gato Preto. A Pro Rosângela colocou, acho que os alunos lembrariam da Pro Mônica. Pro Sandra, mistério. Pode ir. Não, interessantíssimo, porque é bem isso, do Gato Preto, né? Ontem citaram muito o conto do Gato Preto, lá lembraram do Edgar Allan Poe, obviamente quem escreveu, né? Mas os alunos lembrariam do Gato Preto do chat, gente, claramente. Inclusive, eu dei uma aula com meme do Gato Preto, lembra aquela aula? Então, eles lembrariam disso também. Mas é bem por aí. Lembra suspense? Então, tá. A imagem abaixo, vocês acham aí que combinaria com uma história de conto de fadas? Hein, Andréia? Uma história de conto de aventuras? Ou uma história de receitas? Ou uma história de conto de mistério? Eu até colocaria mais de uma opção, viu? Para ser bem honesta. Porque eu acho que o conto de aventura, que a gente até chegou a ver lá, que era o da Narizinho e tal, tinha também um certo suspensezinho. Obviamente que o Gato Preto lembra muito Halloween, a gente está bem em outubro, Edgar Allan Poe, esse contexto, dele, né? A expressão. A expressão dele, os olhinhos dele, assim, bem fixados. Algum assim, professor né? colocou, de estar à espreita, né? A expressão é de... Que vai atacar. Bem isso mesmo. Um gato, a prof. Simone colocou um gato à espreita para atacar a sua presa. Pro Rogério, ai que medo. Ainda tem gente, né, que tem essa questão do Gato Preto trazer mal agouro e blá, blá, blá. E não é, né, gente? Não Eles estão colocando mistério, mas também poderia ser aventura. Poderia.
né, a apostila coloca como mistério, mas eu acho que se a gente for retratar lá das características e lembrar do conto de aventura que a gente também viu, que tinha também um certo suspense, que podia também acontecer coisas inusitadas, cabe. Só que, obviamente, a gente olhando assim a imagem, o gato preto em si, lembrando até do que vocês comentaram ontem do conto de mistério O Gato Preto, poderia sim ilustrar. E agora, quais elementos e características de um texto? Não preciso relembrar isso aqui com vocês, então bora lá direto. Então, o conto é um gênero textual narrativo relativamente curto. A estrutura do conto é baseada nos elementos fundamentais de uma narrativa, né, que foi o que nós vimos ontem: personagens, tempo, espaço, enredo, narrador. O conto desenvolve uma história e tem apenas um clímax, lá que é o nosso conflito. E a função social deste, geralmente, é proporcionar prazer, desenvolver a sensibilidade artística. Mas ontem a Andréa estava comentando na aula do 7º ano a questão que o conto tem muito mais funções, né, Andréa? É que a gente estava lendo contos africanos, né? Alguns professores devem até Participaram da aula, participar do provavelmente. 7º. E contos indígenas. Então, ele tem uma outra função também, na verdade, aqueles contos, por conta de ser de tradição oral, de preservação aí da Histórica, memória, né? da história de um determinado povo, né? Então, aparentemente, não é só um entretenimento, é nesse Exato. sentido. E Certo? traz um ensinamento, né? Não é uma moral, mas a gente consegue aprender alguma lição. Por exemplo, da Maria Angula, os alunos falaram muito: eu espero que ela tenha aprendido a lição, né? Será que ela foi lá no cemitério? Mas foi uma pegadinha o que a vizinha fez com ela. Porque sempre ela ia lá pedir e falava: mas isso eu já sabia, com ar de arrogância. Então, os alunos entenderam que ela foi arrogante. E entenderam que aquilo trazia algum ensinamento. Opa, se eu faço isso, se eu não reconheço a ajuda que a outra pessoa está me dando, eu posso um dia passar pela mesma coisa, sofrer a mesma coisa, né? Então, eles reconheceram isso, e também tem essa questão do ensinamento, que eu acho que é legal a gente falar. Que quando fica do conto, fica mais aquela coisa parada, assim, o conto é isso, e na verdade ele pode ser muito mais. E a atividade aí. O texto abaixo é uma parte retirada do conto O Médico Fantasma. Leia. Quem lê para mim, Ideia, por favor? Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu. Parou na frente do portão e começou a fazer careta para o amigo. Depois se encostou ao portão e tentou bater a mão nele. Foi quando percebeu que ela estava presa. Então, é um trechinho. 1. Marque a alternativa correta. O trecho lido apresenta o final do conto para vocês, o início do conto, o conflito do conto ou o desfecho do conto. Vou dar um minutinho, tá bom? Enquanto sobe as respostas aqui. E aí, o que eles estão colocando? Letra C. Conflito. A Procristine conseguiu coletar a resposta dos alunos, né? A maioria está colocando conflito. O Vitor também colocou uma resposta aqui. A aluna Dani, minha xará, Pro Vivian conseguiu coletar, colocou o conflito. Pro Miriam colocou Suelen, letra C. Deve ser uma aluna, né? uma aluna. Provavelmente. Muito bem. Então, nós temos aí o conflito do nosso conto. E o que seria esse conflito aí? Você, aluno, fica ligadinho. O que é mesmo o conflito? Coloca aí na tela, por favor. Nas obras de narrativa literária, o conflito... Hoje está difícil, Eli, viu? O conflito é o desafio que as personagens principais precisam resolver para atingir seus objetivos.
Tradicionalmente, o conflito é um elemento literário importante da estrutura narrativa ou dramática que cria desafios em uma história, adicionando incerteza à meta que será alcançada. Uma narrativa não se limita a um único conflito. Aqui ela teve um conflito, né? Quem for ler o conto na íntegra vai perceber, e ela teve um conflito, logo ela teve um clímax. Embora os conflitos nem sempre possam ser resolvidos na narrativa, a resolução de um conflito cria conclusão ou realização, o que pode não ocorrer no final da história. Então, nós temos conflitos aí em novela, só que em novela nós temos vários conflitos acontecendo ao mesmo tempo. Nessa história, então, é aquele desafio que eles estão enfrentando ali. E aí a gente volta ali para o trecho. Ó. Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu, parou na frente do portão e começou a fazer a careta para o amigo. Depois se encostou ao portão e tentou bater a mão nele. Foi quando percebeu que ela estava presa. Então, esse percebeu que ela estava presa também gera aí esse nosso conflito. Então, ele teve um desafio, ele foi realizar aí, né? Precisava atingir um objetivo. O que aconteceu? A mão do menino ficou presa, certo? Aí, continuando, leia o texto. Você lê para mim, Déia, por favor? Leio. Antes, deixa eu só falar. Deixa. A resposta do Yuri. Falem o nome do Yuri, ele está esperando. Ok, o Yuri também acertou, respondeu C, tá bom? Muito bem, Yuri. Vamos lá. Era só uma exclamação. Mas o sacristão achou que a moça estava vendo a alma da mãe atrás dele. Largou a flor e saiu correndo. Vinha passando um rapaz bonito. Foi ele quem apanhou a rosa. Aí aconteceu uma coisa realmente estranha. A moça escutou uma voz muito clara. Vai casar é com este. Dito e feito, alguns meses depois, a moça casou com um rapaz bonito. Agora, cá entre nós, quem falou vai casar é com este foi o sacristão, de novo. Ele olhou para trás enquanto corria, viu o rapaz entregando a flor e adivinhou na hora. Muito bem. Agora responda, no último parágrafo, quem está falando aí? E aí, quem que é essa fala aí? É a personagem da história? É uma voz que narra a história? É o sacristão aí, que é o desfecho do nosso conto? É a moça que rezava? Eu vou dar um minutinho, porque eu acho que assim, alguns estão conseguindo coletar a resposta com os alunos. Então, tentem coletar a resposta e colocar aqui pra gente, tá bom? E aí, o que eles colocaram? Bom, vamos lá. Letra. A gente tem vários colocando letra B. Tem uma Ana Júlia aqui. Colocou letra B. Será que é aluna? Será que é aluna? Então, não sei. Às vezes é professor que entra com outro login, né? Uhum. Tem a Nicole, colocou B. Eu vou colocar respostas Yuri, B. O Yuri colocou respostas dos alunos do José Abraão Melling. Letra B. Para o Alessandra colocou. Pro France colocou o Vitor, acha que é B. A aluna Nicole, B. Muito bem. A Pro Sandra, B. Então, é isso aí, gente. É um pouco mais difícil? Deve ser, né? Não vou dizer que é fácil, não. Mas é aprendendo que a gente vai mudando até. A gente consegue, a partir de agora, ver como é que vai ficar a dinâmica da nossa aula, né, Andréia? De repente, passar o texto, deixar as questões todas para o final e a gente dar um tempo maior para todo mundo. Não sei como é que a gente vai fazer, mas se for ficar assim, a gente vai tentando adequar aí, certo? Então, A Pro Luana colocou Lívia Pina. Letra C. Então, quem está falando? Vamos ler de novo aí, ó. Dito e feito. Alguns meses depois, a moça casou com um rapaz bonito. Agora, cá entre nós,
Quem falou vai casar é com este foi o sacristão, de novo, e olhou para trás enquanto corria. Viu o rapaz entregando a flor e adivinhou na hora. Então, temos aí, no último parágrafo, quem está falando? Ele está contando, na verdade, essa história. Então, é uma voz, mas é uma voz de quem? Quem narra a história. Muitos poderiam confundir com a C, porque temos o discurso ali, ó, temos a fala, foi o sacristão de novo. Mas reparem que colocou até entre parênteses também, né? Então, a gente tem que pontuar isso para o nosso aluno, lembrar lá o discurso direto, o discurso indireto, mas quem está falando aí é quem narra a história. Aí a 3, vimos no exercício anterior, que no trecho agora cá entre nós, quem falou vai casar é com este foi o sacristão de novo, ele olhou para trás, enquanto corria, viu o rapaz entregando a flor, adivinhou na hora. Quem fala é o narrador. Que tipo de narrador é este aí? Vamos ver, vamos tentar fazer aberto para ver se sobe as respostas? Demora um pouquinho, às vezes, para subir a resposta aí, gente. Tem até... O fato de vocês terem confundido ajuda até na construção da resposta também. Olha, eles estão colocando letra A. Letra A, narrador observador. Tá, isso pode até gerar, de repente, uma discussão aí para a gente pensar, né? Só que é colocada a letra B, que é o narrador, desculpa, letra C, o narrador onisciente. Por quê? Olhem aqui, ó, até pela primeira fala ali. Dito e feito. Alguns meses depois, a moça casou com um rapaz bonito. Agora, cá entre nós, Andréia, cá entre nós. Ele meio que está conversando, dialogando, parece que ele percebe o que o outro vai fazer, parece que ele sente. O narrador onisciente, lembre, é aquele que, de certa forma, ele sabe o que as personagens sentem. Ele não só observa e narra de forma muito objetiva e subjetiva. Quer acrescentar alguma coisa? Não. Então, bora lá, continuar aí. Tem 3 minutinhos depois. Aí tem os tipos aqui de narrador, o foco narrativo, né? Que pode ser primeira ou terceira pessoa, aí fala um pouquinho do narrador onisciente, narrador personagem e o narrador observador. Aí, aqui iremos retornar os tipos de discurso também que nós vimos lá na aula anterior, porque lembra que eu falei que era importante a gente ressaltar a questão do discurso também, que aparece ali no nosso trecho, né? Então, o discurso direto, a gente tem aquela fala direta que o aluno consegue identificar melhor. O que eu percebo, às vezes, que o aluno tem dúvida, é o discurso indireto, principalmente quando ele está ali numa fala do narrador. Então, é algo que, de repente, a gente tem que reforçar com o aluno e também reforçar aí nas nossas aulas, que não vem aparecido muito na apostila, o discurso indireto livre. Que, de repente, eu posso pensar numa proposta de atividade que não está aí na apostila para a gente trabalhar um pouquinho esse discurso, que os alunos vêm confundindo ele aí no decorrer do tempo. Opinião minha, Diga. eu acho difícil o indireto livre ainda para o sexto. Para o sexto, né? É por isso que eu acho que não aparece muito, né? Porque o indireto já é difícil para eles localizarem, porque o indireto, eles acham assim, não pode ter um travessão, por exemplo, o aluno pensa, né? Ele pensa, o travessão é só quando vem separadamente para indicar a fala lá da personagem, só que diretamente. Não, ele pode aparecer também. Então, é importante a gente ficar ressaltando, que a gente acaba limitando as informações que tem ali com o que vem no caderno, mas vocês podem ampliar e muito isso, e talvez esse contato aí que vocês tenham com eles agora, a gente consiga fazer isso melhor. Né? Posso acrescentar só uma coisa? Pode. Eu acho que, por exemplo, se o professor deixar o discurso direto para eles agora, eu acho que vai ser bem interessante. Até para eles aprenderem a fazer a troca dos verbos de send, né, dos verbos do dizer, acabar com os verbos, falou e disse, sempre a mesma coisa, Sim. mostrando que esses verbos do dizer, eles trazem uma carga de argumentatividade muito grande já. Então, questionou é diferente de perguntou, é diferente de indagou. Então, se eles estiverem bem nesse discurso direto, eu acho que já é um super ganho. E aí deixa o indireto para o ano que vem, para o 7º, né? E aí lá no 8º inclui já o indireto livre. É a minha opinião, hein? Pode ser, né? Pode ser. Aí é o seguinte, eu até coloquei um exercício ali, a proposta de atividade, que era justamente para fazer isso. É transformar ali, reescreva o trecho, retirando o do exercício anterior em discurso indireto. Para isso, observe as mudanças necessárias, certo? Então, tinha aí aconteceu uma coisa realmente estranha, a moça escutou uma voz muito clara, vai casar com este. E aí, eu queria que vocês reescrevessem aí em discurso
indireto, que era a proposta da atividade. Bom, meus amores, por hoje foi só, né? A gente conseguiu retomar aí a aula de ontem, que não deu tempo. Deu para acabar. Deu para acabar, né? Com o professor, acho que é mais fácil a dinâmica. A gente conseguiu retomar aí um pouquinho em relação à organização, os elementos da narrativa, desse gênero textual que a gente vem trabalhando, que é o conto de mistério e assombração, e fizemos aí uma análise. Então, avaliem aí nossa aula de hoje. Não esqueçam do Movimento Inova, dia 22 e 23, que eu já falei hoje na aula. Então, por hoje é só, certo? Então, até amanhã. Não sei como é que fica a questão do HTPC, que eu vi que vocês estão colocando, mas na programação é até amanhã, 7h30. Obrigada, Déia. Obrigada, Dani. Beijos. Beijo, até amanhã.